está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, neste dia pascal, nós somos chamados a ver uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo que não se deu no dia pascal. Vejam, deixa-me tentar explicar isso para você entender o que eu estou querendo dizer. Nós estamos vivendo um dia de 8 dias, correto? A 8ª pascal. Então hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor. A liturgia é solene, o glória, os cantos. E desde o domingo nós estamos ouvindo o relato do primeiro dia da semana, ou seja, do próprio domingo. Mas hoje nós ouvimos uma aparição deslocada do domingo. Por quê? É a 3ª vez que Jesus aparece aos apóstolos após a sua ressurreição. Não sabemos quantos dias se passaram desde o domingo até este fato, este evento que nos é narrado. Mas algumas coisas nós o sabemos bem. Vejam, sabemos que Jesus ressuscitado dos mortos já tinha aparecido aos 11
uma vez. Tomé não estava. Apareceu de novo. E Tomé estava. Sabemos que Jesus já aparecera aos discípulos a caminho de Emaús. Aparecera às mulheres. Bom, não precisava de mais, né? Como disse eu ontem na homilia das 15 horas, bastava por aí. Mas olha que interessante. Pedro, aquele que vira Jesus transfigurado no Tabor antes de sua morte e ressurreição, e Jesus deu a ele uma missão de que essa glória só poderia ser comunicada após a ressurreição. Então Pedro tinha visto a prévia e o evento. Pedro, aquele a quem havia dito em nome dos outros 11, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora, meu amado irmão, minha amada irmã, desesperou-se, voltou para a vida velha. Por que eu digo isto? Jesus, Lucas 5, ao chamar Pedro diz, vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Imediatamente, largando tudo, seguiu Jesus. Ao fazer este convite, Jesus estava dizendo para Pedro assim, nunca mais você vai ser pescador. Agora você é chamado a ampliar a sua visão, a pescar almas para mim. Pedro viveu bonitinho 3 anos isso. Mas o que é que passou no coração de Pedro? Uma nostalgia, uma saudade da vida que ele tinha antes de conhecer Jesus. Pedro deixou que a ausência diária, vamos dizer assim, de Jesus, despertasse nele a saudade do tempo que ele tinha uma ausência real de Jesus por não conhecê-lo. E quis sentir novamente o fragor das águas, do mar, quis sentir novamente a experiência que ele tinha antes. Vou traduzir ainda mais rasgado para vocês. Quis voltar à vida velha. Quis voltar à vida antes de conhecer Jesus, antes de estar na graça. Voltou ao pecado. Meu amado irmão, minha amada irmã, e quando a gente tem ideia de jirico, sempre tem mais um para nos acompanhar. Nunca vai sozinho, basta partilhar. Sempre tem uma ideia fraca para falar assim, eu também vou, vai ser divertido. Vai ser bom. E foram mais 6 com Pedro. Justamente os 6 que também eram pescadores e que Jesus mudara a sua vida. Não mais de pescador de peixes, mas pescador de almas. Quem eram os 6? Tomé, Natanael ou Bartolomeu, os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João, e outros 2 discípulos, foram 6. E aí, misericordiosamente, Jesus aparece a eles. Aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, poderia eu fazer quase que um retiro com vocês a partir deste texto. Mas gostaria que vocês percebessem exatamente esse movimento. Todos nós estamos vulneráveis a voltar à nossa vida antiga. Não é porque eu sou padre, que agora foi me colocado uma vidraça blindada que me impede de pecar. Não é porque você tem 20, 30 anos, que ama a nosso Senhor Jesus Cristo, que também não tem a possibilidade de voltar aos mesmos vícios que tinha antes de começar uma vida espiritual na graça de Deus.
A qualquer momento da vida nós somos tentados. Seja por um ressentimento do passado, seja por uma frustração, seja por um medo muito grande, ou seja simplesmente porque cansou. Ousaria dizer eu que o que fez Pedro voltar a uma vida antiga não foi frustração, nem foi medo mais, porque Pedro é um tanto quanto cabeça dura, mas foi justamente um cansaço. E aqui, eu me compadeço de tantos irmãos meus, presbíteros, e peço por eles, peço a você que rezem por mim e por eles, porque, meu irmão e minha irmã, por sermos vaso de argila, nós cansamos. Cansamos no físico, mas o cansaço do físico é fácil de resolver. Basta dormir uma noite bem dormida e o corpo está revigorado, mas cansamos no coração. E nesta pandemia, quantos padres estão desgastados, psicologicamente, fisicamente, não porque não fizeram nada, mas pelo contrário. Nós estamos sendo desafiados a sermos padres de um modo diferente, a reinventar a nossa missão, para chegar e salvar os corações, para salvar a nossa vocação, e isso vai causando em nós um cansaço espiritual. Sabe qual que é o cansaço? Porque a impressão que a gente tem é que a gente trabalha e em vão. Porque a gente não consegue ver os frutos. A gente não consegue ver o que está acontecendo de concreto. Aliás, a gente não consegue ver nem quem está acompanhando a gente. E se a gente não tem os olhos fixos em Jesus, esse cansaço toma conta do nosso coração. Perdemos a motivação, perdemos o encanto. E aí, pronto. Aí tem a brecha. A única brechazinha que precisamos para querer voltar como era antes. Suspeito que foi isso que aconteceu com o coração de Pedro, porque foi assim que aconteceu comigo várias vezes na vida. Foi assim que aconteceu comigo no seminário. Quantas vezes cansado da vida que levava, não pensei eu também em largar tudo, fazer outra coisa da minha vida? E sei que isso pode acontecer a qualquer momento agora do meu ministério. Pedro deixou que esse cansaço despertasse nele uma saudade do pecado. E aí, vamos dizer assim, para afogar as mágoas, acabou cedendo à tentação. Mas Jesus não desiste daqueles que Ele o ama. Deixa eu falar de novo. Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você. Vamos pôr assim, no ápice do pecado, na margem estava Jesus e diz: amigos, mostra aí o fruto do trabalho de vocês. Como que para dizer assim, mostra aí para mim o fruto do pecado, o que deu de bom nisso tudo? E o que eles respondem? Nada. Nós estamos aqui a noite inteira, ou seja, o período da escuridão, o período da angústia inteirinho, e não pescamos um peixinho sequer, nem uma piabinha. Jesus diz então, joga a rede. E por obediência eles fazem. E aqui está um segredo. Se eles tinham a mesma deficiência que o padre Filipe tem, sem óculos, meu filho, já era. Mas a distância também não vale muita coisa. 100 metros é muita coisa para a gente tentar ver quem é. De longe eles não conseguiram ver que era Jesus.
Mas João, porque era filho de Zebedeu, o discípulo amado, ao ouvir a vozinha, joga a rede para tal lado, reconheceu, opa, é o Senhor. E Pedro envergonhado, agora lança no mar e vai na direção de Jesus. Por que Pedro envergonhado? Porque usa uma expressão aqui, ele veste a roupa. Quando é que essa expressão aparece na Bíblia? No livro do Gênesis. Quando o homem e a mulher viram que pecaram, vestiram-se, porque se perceberam nus. Pedro reconhece aqui mais uma vez que estava em pecado, mas faz algo bonito. Lança-se contra toda a correnteza para chegar diante do ressuscitado, para ver o Senhor. E Jesus poderia dar o maior sermão em Pedro. Olha, eu te tirei desta vida e agora bastou alguns dias sem eu estar todo dia com você para você voltar. Jesus poderia ter feito uma lição de moral, mas o que Jesus fez com Pedro e com aqueles outros 6 rapazes? Fez com que os olhos deles se abrissem. Preparou um jantar. Antes que eles apresentassem o fruto, Jesus já tinha preparado o peixe assado e o pão. Jesus os amou. E não termina aqui. Claro, a liturgia teve que terminar aqui, porque senão ia ficar uns 10 minutos só de evangelho. Mas ceando com eles, Jesus chama Pedro num cantinho e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. De novo Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu sou o seu amigo. Na terceira vez, Jesus entendeu que amá-lo com ágape era difícil para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu és meu amigo? E aí Pedro, com sinceridade, mais uma vez professa: Ah, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aqui está um segredo, meu irmão e minha irmã. Um segredo que fez até ser o sentido da minha vocação presbiteral. Está aqui na casula, desenhado. Pedro e o ressuscitado. Pedro, que debruçado no coração do Cristo ressuscitado, reencontra o sentido para lutar, reencontra o sentido no amor para dizer: tu sabes que eu te amo. Jesus não desiste de nós, meus irmãos. Jesus ressuscitado vai ao encontro de todos nós, para que nós tenhamos uma vida, não uma vida medíocre, não uma vida pegada às coisas passageiras, mas uma vida renovada no seu amor. Podemos estar no cenáculo com Maria, em oração, que o ressuscitado está conosco, mas podemos estar no alto mar, no ápice da distância de Deus, no meio daquilo que é contrário ao Senhor. Em João, mar e Deus são coisas distintas. Noite e luz são opostos, não é? Jesus é a luz. Eles passaram a noite inteira pescando. Podemos estar no ápice do pecado, distante de Deus, que o ressuscitado nos espera na margem, nos lança a sua palavra para fazermos voltar para Ele. Porque a nossa vida, meu irmão e minha irmã, a nossa vida só faz sentido se nós estivermos como Pedro, debruçados no coração transpassado de Jesus. A nossa vida fará sentido, não se formos bem-sucedidos naquilo que fizermos, mas se estivermos unidos a Cristo em tudo aquilo que fizermos.
Portanto, hoje, nós somos chamados a ver. O ressuscitado é para nós também garantia de misericórdia, garantia de amor, de um Deus que não desiste de nos buscar, de um Deus que nos ama com amor singular e que não medirá esforços, que fará de tudo até que eu e você repousemos o nosso coração no coração dele. Não tenha medo de hoje ouvir o que o Senhor te diz, ainda que você não consiga discernir se é o Senhor ou não, mas dê um voto de fé, seja obediente, faça o que Ele te pede, e assim você terá a certeza, de fato, é o Senhor, é aquele que morreu sim, mas que está vivo, e porque Ele está vivo, Ele quer dar a mim, dar a você, a vida que Ele conquistou para nós na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.